Oi, gente linda, Ione Camelo. Estamos num abril, abrindo as comportas do nosso coração para buscar o nosso propósito, para falar sobre isso, para aprendermos juntos. Estou aqui com todo o meu coração, com todo o meu amor, colocando à disposição do mundo, de quem quiser, tudo que eu tenho buscado, investigado, estudado, pesquisado, elaborado, sofrido na busca do meu propósito de vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco assim da minha história nessa busca do meu propósito de vida. Eu li uma matéria maravilhosa na revista Vida Simples que contava a história de um guru indiano que como é que se deu a busca dele pelo propósito de vida dele, e é muito parecido com a minha história. Eu fiquei surpresa, encantada, feliz de ver que alguém compartilha de uma coisa tão próxima. E tudo que eu li ali na matéria me fez refletir de forma mais profunda. Uau! Gente, que incrível! Tipo, eu não tô sozinha. Eu não tô sozinha nas angústias dessa busca. E aí, o que eu quero compartilhar com vocês? 7 tópicos, assim, ou perguntas, enfim, que são base nessa minha busca, né? E nessa minha caminhada aí, em relação ao meu propósito de vida. Primeiro é no que eu acredito e por que eu acredito. Se você quiser, você pode me solicitar ou você pode se inscrever no meu site. Eu estou disponibilizando nas minhas redes aí um link para você clicar lá, colocar o seu e-mail, você vai se cadastrar na minha lista e você vai receber ferramentas que eu estou disponibilizando nessa jornada para ajudar você. Então, tem uma ferramenta simples para ajudar você a pensar e escrever ali o que você acredita, por que você acredita nisso. Essa foi uma coisa base para eu começar a investigação, o caminho aí do meu propósito. A segunda pergunta, que tem a ver com essa primeira, quais são as minhas crenças? É a mesma coisa de dizer que no que eu acredito? Você pode até pensar que sim, mas como eu já sei um pouco mais sobre crença, não sei como tá para você isso, eu fui listar, assim, crenças, vamos dizer assim, de forma detalhada. Minhas crenças sobre família, sobre dinheiro, sobre Deus, sobre religião, sobre fé, sobre espiritualidade, sobre amor, sobre... O que eu acredito sobre cada uma dessas coisas? Aí eu separei. Primeiro eu listei no que eu acredito mesmo de verdade. Né? Depois eu fui, quais são as crenças que eu tenho a respeito, eu fui classificando, essa era a palavra que eu queria lembrar, eu fui classificando as minhas crenças. Aí fica uma segunda dica aí pra você. Primeiro você escreve no que você acredita. Segundo, classifica ali suas crenças, né, nos blocos aí que você desejar. Terceiro, lá na matéria e na história do guru, ele disse que para ele encontrar, né, rever as crenças e tudo, ele começou a se questionar sobre Deus. Aí vieram, né, muitos questionamentos. E como eu estou contando aqui em paralelo para mim, como está sendo esse processo, porque ele continua sendo, eu tive muitas crises com Deus, ou com a espiritualidade, ou com o que eu achava que era espiritualidade, e a mistura entre espiritualidade e religião, e toda essa bagunça, ou bagunça não, toda essa confusão a que estamos acometidos aqui no mundo, com tanta informação disponível, com tantos conhecimentos a serem explorados, mas com uma ignorância que reina, né? E uma preguiça que reina junto com a ignorância. A preguiça de estudar, a preguiça de pesquisar, a preguiça de saber, a preguiça de ouvir alguém que já estudou, que já soube, a preguiça de saber por si mesmo. E aí, nesse sentido, gente, eu amo demais, assim, ao infinito a Bíblia, porque ela fala tudo. Às vezes, um versículo da Bíblia resume 10 livros escritos aí. Com todo respeito a quem escreveu, tá? Não estou fazendo uma comparação, só estou dizendo a profundidade da sabedoria. Enfim, então, e aí uma pergunta que estava lá
na matéria e que eu trouxe. Quem é que sabe e que pode ensinar sobre Deus? Quem é que conhece a Deus e que sabe ensinar sobre Ele? Essas respostas sobre Deus não estão na política, não estão nas relações sociais, não estão nas distrações também, que o mundo está submerso, né? Eu vejo que o mundo está submerso no universo das distrações. Essas respostas não estão nesses lugares, não estão nesses universos aí. E aí eu tava buscando no trabalho essa realização de vida, eu estava buscando nos resultados, no reconhecimento, no dinheiro e todas essas coisas da vida, essas respostas, essa realização profunda da minha alma, do meu coração, nas relações, nas amizades, no casamento, e elas não estavam, e essas respostas sobre Deus, sobre mim, sobre propósito, não estavam em nenhum desses lugares, né? E eu acabava, no fim, quebrando os pratos e me rebelando contra todas essas coisas, tá? Então não faz sentido. E aí, uma pergunta que me veio de presente e que foi muito legal é: quais são os anseios da minha alma? Pelo que eu anseio? E aí, algumas respostas que eu sei que elas podem ser as mesmas suas. Eu anseio paz, eu anseio alegria, eu anseio sabedoria, entendimento. Eu anseio por essas coisas. Eu anseio por plenitude, que é aquela sensação de que não falta nada, mesmo que você não tenha tudo, né? Que eu posso chamar também de paz, mas é além, né? Então, e junto com tudo isso, gente, aquela pergunta mais abstrata, talvez, e difícil, e necessária, e instigante, provocadora, e que cansa até da gente pensar quando a gente está nessa fase da preguiça ou da ignorância, ou sei lá qual é a fase que você tá. Por mais que a gente queira saber qual é o sentido da vida. No vídeo anterior, eu falei pra vocês, e vou falar de novo, e vou falando, que o sentido da vida é Deus. O sentido da vida é pra frente, eu falei isso no vídeo de ontem. Mas qual é esse sentido mesmo? E se Deus não faz sentido pra você, a vida também não faz. E aí, como é que fica a equação? Como é que fecha? Né? E eu vou falar de mim mesma. A vida só começou a fazer sentido, de verdade, assim, porque aí veio crise depressiva, veio aqueles dias que nada faz sentido, os dias que a gente... Eu não sei se eu posso dizer que são os dias que passam em branco, mas aqueles dias vazios, aqueles dias que só passaram. Eu não sei quantos desses você tem, mas eu tinha uma coleção. De vez em quando os dias só passavam. Então, qual é o significado da nossa vida? Qual é o sentido? E eu fui pensando e buscando e aí eu entendi que esse significado da vida se manifesta de uma maneira diferente para cada pessoa. E Deus, aí eu fui pensando, bom, Deus ele é multi, assim, é infinito, né? Se ele criou pessoas diferentes, e todo mundo que nasce é diferente, por mais que tenha similaridades, por mais que seja do padrão humano, tenha similaridades, cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem uma lente para olhar para si, para o outro, para a vida, para o universo e para Deus. Então eu não posso querer que o sentido da vida para você seja igual para mim. Mas eu posso te dizer que Deus atende o sentido da vida de todo mundo, porque, pelo menos para mim, eu acredito sem questionar que Deus criou o universo, que Deus criou a mim, que Deus criou a você, que Deus criou tudo que existe. Então, para mim, nesse sentido, pelo menos, essa resposta, pelo menos, eu já tinha. Isso eu já não questionava. Eu acredito piamente nisso. Mas aí, como que é essa manifestação para você, né? O significado da criação de Deus. Se eu sou criação dele e para mim eu tenho uma dualidade, que também tem um vídeo que eu já gravei sobre isso, uma dualidade que está dentro de mim, que eu tenho que lidar e etc. Qual é o significado dessa criação? E aí a expressão desse significado de Deus, ou do sentido da vida, né? É diferente para cada um, é o próprio sentido da vida, e nisso, o que está nesse pacote? E aí aquele guru
Eu não vou me lembrar o nome, gente, me perdoa. Eu devia ter anotado antes de gravar. Eu gosto de dar as referências. Ele disse assim que o sentido da vida é nós expressarmos a Deus em termos... E aí ele coloca algumas coisas muito maravilhosas ali, que é em termos de... Deus para ele é beleza, alegria, poder, força e coragem. Gente, se eu só for só isso, eu já tenho tudo que eu preciso. Amor, beleza, alegria, poder, força e coragem. Se eu tiver só isso, eu não preciso de mais nada. Entende? Se eu expressar a minha vida e expressar só isso, eu vou expressar toda a potência que eu vim para expressar no mundo. E aí, as formas, né? As formas que Deus se manifesta para mim, em mim, por mim, para você, em você e por você, são diversas. E essas são expressões da forma divina. Essas são expressões de Deus em nós, por nós, para nós. Amor, força, poder, alegria, coragem, beleza. Que lindo, gente. É só olhar na volta. Isso está presente em tudo que existe. Está presente no ser humano, está presente na natureza, está presente nas inteligências que todos nós temos. Então essas são formas da manifestação de Deus. E são formas que dão sentido à nossa vida. Só que aí, se você não entende essa dinâmica envolvida na expressão dessas formas de Deus, quem é que pode entender? Quem é que pode explicar? Se você não se puser a compreender, não vai fazer sentido para você. Entende a necessidade de você fazer a sua jornada? Então, é difícil resumir algumas coisas, mas eu vou apressar o passo, para a gente não ficar tão longo o nosso vídeo, tá? Então, assim, o papel de nós, como seres humanos, é expressar a Deus. E eu entendo que cada pessoa expressa da sua forma. Por exemplo, eu gosto de brincar assim que Deus fala comigo na minha língua, Deus fala ionês comigo. Meu idioma é ionês. Eu falo ionês com Deus e Deus fala ionês comigo. Entende? Eu não sei como é que ele fala com você, mas pra mim eu sei que Deus tem um jeito específico. Eu posso falar com ele do jeito que eu quiser e ele vai me responder na minha língua. Entende? Então expressar a Deus, compreender as manifestações da sua natureza, expressar a expressão de Deus na natureza, a expressão de Deus nas pessoas, a expressão de Deus em mim mesmo. Compreender essa expressão, aceitar essa expressão e ser esse canal da expressão de Deus, tornando tudo isso, né? Tornando a nossa experiência, nossa experiência de expressão divina, tornando isso num caminho de mão dupla de amor e contemplação e apreciação. E eu queria dizer para vocês que apreciação, contemplação é uma coisa divina. É o sublime é o mais sublime da nossa alma. Voltando na Bíblia, a Bíblia diz assim: é pela contemplação que nós somos transformados. O que você tem contemplado é um excelente caminho para você descobrir se a vida está fazendo sentido ou não para você. Quer um exemplo de contemplação, mesmo que seja distorcido? Quantas horas você passa na frente da tela com coisas... O que você está contemplando na sua tela? Ou do seu smartphone, ou do seu tablet, ou da TV, ou do... enfim. O que você está contemplando na tela? Contemplar não é a mesma coisa que assistir, tá? Mas eu estou usando o mesmo ponto aqui, no mesmo significado, para você entender com o que você está alimentando a sua alma, os seus sentidos, os seus ouvidos, os seus olhos, a sua boca. O que faz o seu coração bater mais forte? É o filme de terror? É a aventura? É a adrenalina cada vez numa dose maior? Ou você consegue sentir o palpitar do seu coração de forma sublime, suave, linda, só em sentir o vento soprar, por exemplo? Só em contemplar o pôr do sol, aquela quietude do entardecer, os pássaros voando.
Esses são caminhos que indicam o sentido da vida para você e que indicam aí o caminho do seu propósito de vida. E eu ouso dizer para você, mesmo antes de encerrar esse vídeo, mas já estou indo para lá, enquanto a vida não fizer sentido, o seu propósito também não fará. E enquanto você não encontrar Deus como o seu sentido de vida, eu não sei como você chama Deus, tá? Não sei que estágio da vida você tá com Ele. Mas eu já tive muitos estágios diferentes. De brigar, de acusar, de chamar Deus pro ringue muitas vezes. Eu não sei o que faz sentido pra você, mas pra mim essas coisas fizeram sentido. E elas são parte da minha história com Deus. Da minha busca, da minha sinceridade, das minhas crises, dos desesperos que eu não escondia, que eu rasgava a minha alma mesmo. Na Bíblia, antigamente, dizia que as pessoas rasgavam as suas vestes. Eu não rasgo as roupas, mas as vestes da minha alma, elas ficam rasgadas, façam os farrapos mesmo. Eu não sei como que faz sentido para você, mas isso faz sentido para mim. E aí, por último, eu quero falar com você da ligação do nosso sentido da vida com o propósito. Desenvolver essa expressão de Deus, essa realização, esse entendimento, essa percepção e expressar isso é a ligação genuína do que está fazendo sentido, do sentido da vida, do que está fazendo sentido para você, com o cumprimento desse sentido, com a expressão prática desse sentido, que é o que a gente está chamando aqui do propósito de vida. O nosso propósito de vida é expressar a divindade, a natureza divina em nós. Mesmo na nossa dualidade de natureza humana, instintiva, primitiva, carnal, pecaminosa, do nome que você quiser dar, com a natureza divina. Então é sair do processo do funcionamento automático, comandado por crenças que eu nem sei quais são, que eu falei ali no começo. Olhar, conhecer, saber, entender, aceitar, enfim, gritar, compartilhar, trocar, botar pra fora e até começar e continuar e expandir cada vez mais a sua consciência e a expressão da divindade, de Deus, da natureza divina em você. Esse é o propósito da nossa vida. Se isso está muito abstrato para você, se Deus é muito abstrato para você, eu quero convidar você para pensar em Deus e no propósito, em termos de existência, consciência e o que Jesus chamou das bem-aventuranças. Se eu pensar a bem-aventurança como uma boa aventura, imagine a vida como uma aventura maravilhosa, divertida, cheia de significado. Vamos ter dias mais ou menos a vida inteira? Vamos, gente, mas não mais vazios, de tédio extremo. Eu sei que você sabe que é tédio. Dias vazios, de tédio, comendo salgadinho na frente da TV, ou jogando, ou qualquer coisa que não faz sentido nenhum. Mulheres na TPM às vezes passam por esses momentos, né? Então, se Deus é abstrato demais para você, se tudo isso é abstrato demais, pense em termos de existência. O mundo existe? Sim. O céu existe? Sim. O sol existe? Sim. O vento, a chuva, a sua casa, você existe? Existe. Toca aí você, belisca. Sabe? Bate aí. Você existe? Sim. E se você é a expressão de Deus, Ele existe. É tão simples assim. Vamos parar de complicar um pouco. Vamos parar de complicar um pouco. Então, pense em Deus em termos de existência. O que explica a existência de todas as coisas? O que explica a existência de tudo que existe? O que explica a sua existência? Pense em termos de consciência. O que é consciência? O alargamento da sua fronteira. Da fronteira da mente, do seu entendimento, do seu conhecimento. O alargamento da sua alma. Isso é consciência. O conhecimento de Deus é que traz a consciência. Você pode estudar todos os livros do planeta Terra e ter conhecimento, mas o alargamento das fronteiras da sua consciência vai se dar quando você convidar Deus para esse processo. E de novo, se Deus é abstrato demais, pensa na existência. Você existe. Você não é uma ilusão, você existe. E Ele tem um propósito para você, porque foi Ele que fez. Se você
Quando você faz alguma coisa de propósito, você escolheu o propósito para fazer. Entende? Quando você prepara uma festa surpresa de aniversário para alguém, qual é o seu propósito? Que aquela pessoa se sinta a pessoa mais especial do planeta, do mundo, do universo. Que ela fique feliz, que seja incrível. Deus planejou isso. Deus deseja que a sua existência, que a gente chama de vida, seja uma aventura. Bem-aventurado aquele, né? Seja uma bem-aventurança, uma aventura maravilhosa. E aí no fim eu vou terminar citando a Bíblia, dizendo para você o seguinte. É muito lindo isso. Dizendo para você o seguinte. Nosso papel aqui passa por uma coisa de... Tem um verso na Bíblia que fala assim. Ame o Senhor, o seu Deus, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com tudo que você é, com tudo que você tem. Imagine se a gente conseguisse viver isso todos os dias. Que incrível, que lindo, que maravilhoso. Então eu desejo que hoje você pense no sentido da vida, no propósito da vida, na ligação entre essas duas coisas e empreenda com mais gana, com mais força, com mais vontade essa busca. E eu não tenho nenhuma dúvida de que você vai encontrar. E eu repito e reforço para te lembrar, o propósito da vida não está fora de você. O propósito da vida não está no que acontece fora de você. O propósito da vida está lá na sua alma, dentro do seu coração. O propósito da sua vida é de dentro para fora. O propósito da sua vida é amar e ser amado em última instância. Se esse vídeo ficou muito abstrato, eu te convido a me acompanhar nessa jornada, curtir aqui o meu canal, compartilhar, se inscreve, compartilha com quem você quiser, ajuda as pessoas a encontrar o propósito de vida delas e a gente vai fazer do mundo um lugar melhor. Um beijo, amanhã a gente se encontra e se você precisa de ajuda mais prática, de novo, se inscreve na minha lista, vai no meu site, se inscreve lá, aqui no meu vídeo, na descrição do vídeo tem link para você se inscrever, para baixar e-book. Eu vou ver se eu quero disponibilizar as ferramentas. Quando você me encaminha o e-mail, você já recebe automaticamente o e-mail e já pode ter acesso a essas ferramentas para te ajudar de forma mais prática na tua busca, tá bem? Um beijo, até amanhã.